Sobre isso, a gente vai conversar agora com o infectologista do Grupo Santa Joana, o doutor Lívio Dias, que nos atende por aqui. Tudo bem, doutor Lívio? Muito obrigada por poder estar conosco aqui nesse sábado. Boa tarde, tudo bem? Prazer falar sobre esse assunto tão importante. Doutor Lívio, queria saber do senhor, o reforço, sobre o discurso da importância da vacinação nesse período em que aqui em São Paulo, especialmente em São Paulo, São Bernardo, Guarulhos, a gente tem esse desafio de ter uma redução no número de casos e até conter o aumento de casos através da vacinação. A importância, então, dessa atenção. O sarampo é uma doença muito transmissível e a gente está vivendo no mundo uma realidade muito preocupante de aumento da ocorrência dessa doença em vários países, com uma concentração alta aqui nos países da América, e esse risco de aumento de doença e de ocorrência aqui no Brasil meio que já era esperado, né? Então era uma expectativa e ela tem se concretizado. Então é fundamental que as coberturas vacinais sejam ampliadas para a gente evitar a transmissão dessa doença. Um único paciente com sarampo é capaz de transmitir para 18 outras pessoas suscetíveis, ou seja, sem imunização adequada. Então, a vacina é extremamente eficaz nessa proteção e é super importante nesse momento a gente conseguir uma alta cobertura para bloquear essa transmissão e evitar novos casos. Eu vi aqui algumas orientações, até da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, trazendo um alerta sobre o quanto também circulam nas redes sociais notícias falsas sobre o imunizante, de que as vacinas aqui no Brasil são experimentais, que causariam intoxicação, que tem ingredientes secretos, partes de corpos humanos. Como é que o senhor esclarece, então, as pessoas que já tiveram acesso a essas informações e até o que está por trás, da disseminação de tantas notícias falsas, de algo que só vem para proteger a todos nós? Sim, a vacina contra o sarampo, especialmente, né? Então, essa vacina tríplice viral, a gente já utiliza no mundo, né? Desde a década de 60, em massa, desde a década de 70. Então, a gente está falando de uma vacina que há mais de 50 anos protege crianças e adultos no mundo inteiro e mudou a história de uma doença que era muito grave, muito comum, muito frequente, que era o sarampo. E nos últimos tempos a gente tem visto isso com outras vacinas e outros produtos, vamos dizer assim, porque isso gera clique, isso gera compartilhamento, então a gente tem interesses escusos em relação à disseminação de informações falsas, e é muito importante que nesse momento a população se certifique com fontes confiáveis de informação. Então, a rede social é super importante, mas procure fontes confiáveis e conte com seus profissionais de saúde para tirar essas dúvidas. É importante que essas dúvidas sejam esclarecidas, né? Então, que ninguém fique ali com uma pulga atrás da orelha, porque a gente sabe que a pessoa não precisa não acreditar nas vacinas, basta ela duvidar um pouquinho e isso já prejudica as coberturas vacinais. Então, é importante que as pessoas procurem informações confiáveis em fontes de informações de respeito para que consigam a informação correta e assim se protejam da maneira adequada. Agora, doutor, quem deve se vacinar? Vamos reforçar aqui, porque às vezes as pessoas têm ali na memória, não, eu sou uma mãe super zelosa, não faltou nenhuma vacina para o meu filho, está tudo em dia. Ainda assim, vale vacinar de novo? Adultos precisam se vacinar? Traz os detalhes para a gente. Tá ótimo. Super importante, né? Muita informação chegando, então da gente deixar tudo muito claro. Em São Paulo, São Bernardo do Campo e Guarulhos, a gente está num momento especial em que pessoas de 6 meses a 59 anos, independente do histórico vacinal, devem se vacinar. Então, a exceção são gestantes, pessoas com alguma condição específica de imunidade, uma doença imunológica que faz a imunidade cair. Então, são situações muito específicas. Então, nessas 3 cidades, a vacinação para todo mundo, pelo menos ali até o final do mês de agosto, né, 1º de setembro, a gente está nessa campanha.
Em outros momentos, a gente tem outras indicações para vacina, então quem está fora dessas 3 cidades, a gente considera adequadamente vacinado quem tem 2 doses da vacina, pessoas de 6 meses de pessoas até 29 anos com 2 doses estão protegidos, quem tem mais de 29 anos com 1 dose está protegido, e quem tem mais de 59, ou seja, 60 a mais, a princípio, viveu numa época de alta circulação do sarampo, então não precisaria fazer o esquema vacinal. Na dúvida, o ideal é a gente procurar um posto de saúde e atualizar o cartão vacinal. Outras vacinas também são importantes, então a gente deve procurar o posto de saúde para poder atualizar o esquema vacinal. E só lembrando que a gente está numa campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos, então outras vacinas estão sendo ofertadas, então todo esse calendário vacinal está sendo revisitado para que todos saiam com o esquema completo, especialmente crianças e adolescentes até 15 anos. Então, São Paulo, São Bernardo do Campo e Guarulhos, situação especial, todo mundo até 59 anos deve ter 1 dose adicional aí da vacina. Em outras localidades, a gente deve completar o calendário vacinal, e isso depende da idade de cada um. Tem uma preocupação, né, doutor, com quem tem mais de 59 anos. Por que essas pessoas não podem ser vacinadas e qual que é a orientação? Até é importante ter essa consciência de que, como esse grupo também não pode se vacinar, aqueles que amam pessoas desse grupo precisam se vacinar para proteger essa pessoa, né, doutor? Sim, sim. Então, pessoas com mais de 59 anos viveram numa época com uma grande circulação de sarampo. Então, elas foram expostas em vários momentos ao sarampo e, por isso, acredita-se que elas têm uma proteção, né, já construída contra a doença. Então, essas pessoas não estão incluídas nesse momento da vacinação porque, a princípio, existe uma proteção que foi gerada ali pelo contato nessa época em que o sarampo circulava na comunidade, era uma doença comum, então elas foram expostas várias vezes ao vírus do sarampo, então por isso ficam de fora da cobertura vacinal, da indicação da vacina nesse momento. Doutor, qual que é a relação? Muitas pessoas têm dúvidas, né? Até quando a gente olha a imagem de alguém com sarampo, das manifestações no corpo, lembra um pouco, né, a condição do corpo quando alguém tem catapora. Há alguma relação com o vírus da catapora, com quem já teve ou não teve, ou é algo apenas similar pela imagem? Sim, a gente classifica as doenças desse tipo como doenças exantemáticas. O que esse nome complicado quer dizer? Doenças que causam manchas no corpo. E a gente tem catapora, tem parvovírus, tem uma série de doenças, normalmente causadas por vírus, mas por algumas bactérias também, que causam manchas no corpo. E a gente não consegue, só pelo aspecto dessas manchas, muitas vezes classificar que doença aquela criança, aquele adulto, aquele adolescente tem naquele momento. Então, por isso que é tão importante a gente manter altas coberturas vacinais para que a gente evite essas doenças, né? Porque elas são difíceis de identificar e isso é uma das causas da gente ter disseminação dessas doenças com muita facilidade, porque elas se confundem. Então, uma virose comum da infância pode se misturar com um quadro clínico muito parecido com sarampo e para a família fica difícil distinguir. Nesse momento de circulação alta do sarampo, né, não tão alta assim, não são tantos casos, mas de preocupação com sarampo, é importante que na ocorrência de manchas pelo corpo, especialmente em crianças, especialmente em situações de pessoas sem o esquema vacinal completo, que um profissional de saúde seja procurado para poder fazer essa avaliação, porque as doenças realmente se misturam. Até para entender, doutor, o senhor falou aí sobre viroses, catapora, às vezes uma febre que aparece. Quais são os sintomas? Como que o sarampo se manifesta? E quais podem ser as complicações? É num primeiro momento que já é necessário buscar atendimento médico para não haver uma complicação? São duas coisas muito importantes em relação a procurar atendimento médico para o sarampo, né, para uma suspeita de sarampo.
A primeira questão é receber o atendimento adequado, com suporte adequado. E a segunda importância é que existem algumas medidas que a gente consegue fazer para bloquear a transmissão do sarampo nesse momento. E quais são os sintomas do sarampo? Então, o sarampo é uma doença que vem normalmente com nariz escorrendo, conjuntivite, uma febre que vai subindo e normalmente quando vem a febre alta aparecem ali as manchas do corpo, que normalmente tem uma distribuição que começa aqui na região mais central do corpo e vai se distribuindo para o resto do corpo. Então essa é a manifestação característica do sarampo, então da gente ter a febre com coriza, congestão nasal, manchas pelo corpo. Então, esses são os sintomas do sarampo, mas a gente precisa de testes confirmatórios para poder certificar que realmente se trata de sarampo, porque a situação se confunde com outras doenças. E uma das complicações mais frequentes do sarampo são outras infecções que se aproveitam desse momento em que o organismo está muito vulnerável e podem complicar o caso. Otites, pneumonias, são algumas das complicações. Mais raramente a gente pode ter quadros de inflamação no cérebro causados pelo sarampo e até complicações que surgem ali 7, 10 anos depois da doença, que são raríssimas, mas podem acontecer. Na maioria das vezes o sarampo vai ser benigno, mas em algumas situações ele pode ser muito grave e até fatal, especialmente em crianças abaixo de 5 anos. Doutor, para a gente fechar aqui nossa conversa, eu vi aqui que em 2024 o Brasil recuperou o certificado de nação livre do sarampo que foi concedido pela OPAS, né, a Organização Pan-Americana da Saúde. Como é que a gente pode ver, né, esse aumento de casos, especialmente aqui em São Paulo, e entender da onde vem, né, da onde surge essa recuperação de casos, incidência da doença por aqui? Foi uma ameaça que de fato foi trazida ou realmente foi ali um descuido das pessoas em relação à vacinação? Na sua opinião, como é que houve esse retorno do sarampo já trazendo essa preocupação de volta aqui para nós na área da saúde? É uma combinação de fatores, né? Quase uma tempestade perfeita. Porque a gente tem um aumento do número de casos no mundo, especialmente aqui na região das Américas. São Paulo está numa localização estratégica em que a gente recebe gente do mundo inteiro, então são muitos voos indo e saindo, brasileiros que viajam e que voltam, associados a um problema local, que são as baixas coberturas vacinais. A gente é um país que caracteristicamente possui altas coberturas, um programa nacional de imunização muito bem sucedido, mas com trabalho a ser feito ainda, porque para o sarampo em especial, para a gente conseguir uma proteção realmente adequada, bloquear a ocorrência de novos casos, a gente precisa de uma cobertura que ultrapasse os 95%, porque o sarampo é uma doença extremamente transmissível. Tem uma combinação de fatores, então a localização de São Paulo, coberturas vacinais que não atingiram o nível adequado, associados a uma ocorrência fora do padrão no mundo todo, especialmente na região das Américas, então uma grande ocorrência de casos de sarampo em países que normalmente mandam visitantes para cá e que recebem brasileiros. Doutor, muito obrigada pela entrevista, os esclarecimentos tão importantes nesse momento de alerta contra o sarampo, de chamamento, né, à vacinação, do reforço da vacinação. Então, um bom trabalho, que juntos todos nós possamos aqui esclarecer, trazer muita informação para esse assunto que exige, no momento, bastante cuidado. Obrigada, viu? Bom trabalho, bom fim de semana. Muito obrigado igualmente. Valeu.